A CPI das ONGs tem investigado a atuação de organismos não só nacionais, mas internacionais aqui na Amazônia também. E a senhora já foi ouvida 2 vezes em depoimento. Como a senhora avalia a atuação dessa comissão? A senhora acha que as investigações estão andando de forma como deveria? Sim, essa CPI ela é esperada há quase 10 anos. Há quase 10 anos, um clamor dos povos do norte brasileiro em pedir ajuda na questão do seu desenvolvimento, em pedir ajuda na questão para que se acabe com a pobreza da região, que se melhore o acesso, que se leve tecnologia, saúde de qualidade. Era um clamor para muitos e muitos parlamentares. Então, durante anos, o senador Plínio Valério fez de tudo para que essa CPI fosse instalada e, finalmente, conseguimos isso para escutar os povos do Norte e saber sobre a atuação de organizações que atuam no solo brasileiro e que recebem dinheiro de mecanismos e organismos internacionais para interferir nas decisões em nosso território. Como, por exemplo, foi lido em parte desse documento, impedir o desenvolvimento ou a abertura de estradas. Nós sabemos, por exemplo, que o Pará e o Amapá são estados que pagam uma das energias elétricas mais caras do Brasil. Mas esse estado é o estado que entrega a energia para o Brasil. E por que ele paga mais caro? Porque muitas das vezes essas torres de transmissão para passar em determinados territórios são bloqueadas por políticas e pressões internacionais. Então, o custo aqui se torna exacerbado e é remetido para quem? Para a população que habita a região. Então, o próprio povo do Pará tem pago um preço muito caro com a sua dignidade por causa de interferências de organizações não governamentais. Na primeira reunião que a senhora participou, a senhora falou sobre a influência de governos europeus e organismos privados na exploração dos povos indígenas. E na segunda reunião, a senhora falou sobre denúncias sobre a forma de trabalho de algumas ONGs na região amazônica. A senhora pode fazer um balanço da sua participação? E, além disso, a senhora acusou na CPI organizações não governamentais de atuarem em conluio com os servidores do poder público e judiciário da Amazônia. A senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Bom, nós sabemos que é colocada uma política de pressão sobre nós, povos da Amazônia, de que nós, para sermos nós mesmos, nós só podemos estar vivendo dentro do ideal imaginário criado para uma sociedade. Esse ideal imaginário nos condena a viver em 1500. Então, nós podemos agora fazer um desafio à sociedade que está nos assistindo, que se vocês fecharem os olhos e pensarem indígenas, automaticamente vocês nos verão pintados, com cocares, com colares, não falando bem o português, com arcos e flechas. Esse é o ideal imaginário com o qual nós fomos segregados, como nós fomos condenados a viver e permanecermos como se estivéssemos em 1500. E há quem lucre com isso. No momento em que você mantém um povo segregado, vivendo sobre o domínio de uma outra civilização que domina ciência e tecnologia, você passa a dominar e coordenar e comandar aquele povo. Isso aconteceu em 1500, quando da chegada de desbravadores nesse país. Então, eles chegaram dominando uma ciência, a navegação, dominando uma tecnologia chamada pólvora e arma de fogo. 500 anos se passaram, nós estamos no ano de 2023 e nós continuamos sem barco, sem pólvora e sem a possibilidade de ter uma arma para nos defender. Então, daí a expressão domina quem domina. Então, com a ciência e a tecnologia, eles dominaram, segregaram, escravizaram, mataram um povo. E se esse povo permanece sem o conhecimento, sem o entendimento e sem o domínio da ciência e da tecnologia, ele também será subjugado. O que mudou? Então, manter, por exemplo, a região norte ou a região amazônica com um povo que não domina a ciência, que não domina a tecnologia e que não tem possibilidade desse desenvolvimento, significa dominá-lo a qualquer momento. E essa nossa preocupação, porque muitas pessoas elas foram
seu pensamento foi sequestrado para que ele pudesse atuar, muitas das vezes de forma incauta dentro dessa política. Talvez de boa fé, muitas pessoas atuem dentro desse ideal imaginário, achando que estão protegendo povos, achando que estão dando a eles a oportunidade de viver a poesia do passado, que não existe, que nunca existiu. Eu não sei onde está a poesia em ter que correr e sobreviver de um ataque de uma onça. Não dá nem para subir na árvore, porque a onça também sobe em árvore. Então, eu não sei onde está a poesia entre passar dias e dias dentro de uma estrada ou no meio do mato para tentar obter um socorro. Eu não sei onde está a poesia que condena ou deixa que crianças sejam sacrificadas em nome de uma cultura. Não existe poesia nisso, existe sofrimento, existe dor. Por exemplo, nós não temos uma cintilografia no meio da floresta, nós não temos tomografia. Se aqui, na sociedade urbana, nós temos uma determinada dificuldade para ter atendimento médico de qualidade, imagine no meio da mata. Então, muitas pessoas podem, de uma forma incauta, sendo ludibriadas por essa pressão, por esses pensamentos, acharem que estão defendendo pessoas, mas não estão. Estão condenando a morte e a perda da dignidade da cidadania. Então, houve, sim, participação de alguns membros do poder público. Foi citado, inclusive, por um indígena Munduruku, daqui do Pará, o nome de um ex-procurador. E, obviamente, nós já conhecíamos a atuação dele em outro estado. Então, na realidade, não foi especificamente uma acusação, e sim uma constatação. Até porque eu fui secretária nacional de saúde. E, como secretária nacional de saúde, eu tinha o dever de fiscalizar as ações de saúde dentro de reservas indígenas. E quando eu ousei, eu digo ousei, era a minha obrigação, ousei para outras pessoas, a perguntar o horário de atuação do médico dentro da aldeia, o Ministério Público Federal em Santarém se posicionou contra a minha pessoa, dizendo que eu jamais deveria interferir em quem entrava ou deixava de entrar em terras indígenas. E foi alarmante. Como assim? Eu pago alguém e eu não posso nem fiscalizar se alguém está atendendo? Havia uma denúncia de que aviões do governo, né, pagos pelo próprio governo, desciam numa pista de pouso e depositavam bombonas de combustível. Descia um avião deste médico, do qual eu perguntava o horário, porque eu queria cruzar esses dados, de que o avião dele descia e pegava essas bombonas de combustível e voava em destino ignorado. Então, a partir dessa informação, nós perguntamos o horário dele e ficamos impressionados pelo fato de sermos impedidos pelo Ministério Público Federal, com atuação em Santarém, naquela época, de fiscalizar este médico. Então, por exemplo, eu fui multada em 13 milhões de reais por dia e a apreensão de todos os meus bens, porque eu havia, segundo a matéria nos jornais, me recusado a prestar assistência de saúde aos novos indígenas, quer dizer, povos que se autorreconheceram indígenas no período do ano de 2014, num total de 6 mil novos índios em Santarém, e eles haviam invadido uma propriedade e essa propriedade estava em litígio. Bom, a nossa regulamentação enquanto gestão pública diz que a SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela só pode prestar assistência básica em terras indígenas homologadas. Então, prestar assistência de saúde naquele lugar que está em litígio, que não é homologado, que não é reconhecido, significa desvio de finalidade, que é um crime dentro da administração pública. Mas, justamente por nós nos posicionarmos e pedirmos, por exemplo, se haveria ou não a possibilidade, o período da homologação desta terra, para que nós pudéssemos prestar assistência de saúde. Veja, na realidade, nós estamos zelando pelo seu dinheiro, pelo dinheiro do contribuinte, que é o grande responsável por essa assistência. Então, nós precisamos fiscalizar se esse dinheiro está sendo
bem utilizado. Porque senão nós vamos estar desviando um dinheiro que é para estar atuando em lugares de difícil acesso para povos devidamente registrados e desviando esse dinheiro para atendimento de pessoas em áreas que elas acabaram de invadir. Então, a assistência a esses povos, pela média e alta complexidade, ela é obrigação do Estado e do município, e não do governo federal. Então, era delicado a nossa situação, né? A nossa atuação em tentar regularizar esses atendimentos. E sim, nós sofremos várias interferências de um procurador que atuava aqui no estado do Pará e que hoje está em Fortaleza.